Olá, tudo bem com você? Sou eu, Jaqueline, e eu estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos lá? Capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Relembrando, no capítulo anterior de Mateus, Jesus Cristo ele foi expulso da cidade de Gadara. Então ele entrou no barco e ele passou para o outro lado do lago, aonde ele chegou na sua cidade. E nos diz que trouxeram um paralítico deitado. Trouxeram aquele paralítico em cima de uma cama. Alguns amigos desse paralítico trouxeram esse paralítico em cima de uma cama. Imagina a cena. Jesus Cristo ali falando, conversando no meio daquele monte de gente, e de repente chega um paralítico deitado na cama, carregado por amigos. Vamos ver o que acontece? Verso 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Jesus Cristo olhou para aquele homem e viu que a paralisia daquele homem não era simplesmente algo natural, algo físico, mas era algo também espiritual. Jesus Cristo olhou a alma daquele homem e viu um problema, uma culpa, uma acusação que paralisava aquele homem e impedia ele de prosseguir na vida dele. Jesus Cristo, ele tinha essa capacidade que nós não temos. Jesus Cristo, ele foi concebido sem pecado. Jesus Cristo, ele tinha em si a plenitude que Adão e que Eva tinha antes do pecado. A mente de Jesus era uma mente que ela tinha 100% de plenitude com Deus. A mente de Jesus, ele tinha uma capacidade de raciocínio, de entendimento, milhões de vezes mais apuradas do que a nossa, mais completa do que a nossa. Por isso Jesus ele tinha uma visão espiritual aberta, uma audição espiritual aberta. Por isso ele sabia sobre o pensamento das pessoas. Ele via o mundo espiritual a olho nu. Então ele conseguia enxergar aquilo que aos nossos olhos são tapados. Mas que antes da queda, antes do pecado, era tudo visível. Tinha-se uma plenitude, o homem tinha uma plenitude de Deus com ele, que ele via, ele ouvia, ele entendia, tudo. Não tinha nada que estava oculto antes do pecado. E Jesus Cristo, por ser obra divina na nossa vida sobre a terra, ele tinha essa ligação direta com o reino de Deus. Ele tinha essa visão, essa audição espiritual totalmente aberta. Por isso que para Jesus não existia barreiras. E nós, conforme vamos lendo, nós vamos entendendo isso. Então Jesus Cristo virou para esse homem e antes de levantar ele daquela cama, disse para ele: perdoado estão os teus pecados. E aí nós conseguimos ver que existem pecados que nós cometemos, que está em oculto, que está no escondido e que nos causa grande culpa, remorso, dor, aflição e acusação do inimigo. Às vezes a gente quer fazer algo bom e a gente escuta no nosso ouvido: mas você vai fazer isso? Logo você
que fez isso, que agiu assim, que agiu assado, que já fez isso, que já agiu dessa maneira, e muitas vezes nós nos sentimos paralisados por causa dessa acusação. Jesus Cristo, ele não veio para nos acusar, ele veio para nos libertar e fazer de nós pessoas que podemos ter uma vida diferente com ele. E é isso que nós vamos aprender. Verso 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. O que é uma blasfêmia? O que é blasfemar? Blasfemar é profanar a Deus, é falar mal de Deus. E aí, continua dizendo, verso 4, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensam mal em vossos corações? Jesus Cristo aqui, ele usava 100% da sua capacidade cerebral. Jesus Cristo não usava um pouquinho, ele usava tudo que Deus deu e que Deus liberou para o homem antes do pecado. Então Jesus Cristo, ele conseguia entender, ele conseguia enxergar coisas que nós não enxergamos. Lembrando que sempre que a Bíblia nos fala sobre coração, ela está falando sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre maquinar o mal na nossa mente. É isso que Jesus pergunta aqui para eles. Por que pensais mal em vossos corações? Então é na mente que eles estavam pensando, maquinando o mal. Verso 5. Pois qual é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Verso 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra e a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus Cristo, ele tem todo o poder. Está lá em João, capítulo 5, no verso 36. Jesus Cristo fala para ele: levanta-te, toma a tua cama e vai. Mas antes disso, Jesus Cristo, ele se refere a si mesmo como Filho do Homem, como Filho de Deus. Ele mesmo se nomeava assim. E quando Jesus Cristo falou para esse homem, verso 7, e levantando-se foi para a sua casa. No exato momento em que Jesus Cristo liberou a palavra sobre esse paralítico, o corpo dele, as células dele, os ossos dele, tudo obedeceram à ordem de Jesus. E imediatamente ele se levantou e ele voltou para a sua casa. Ele não ficou esperando, não. Ele recebeu a cura que ele precisava na alma e ele recebeu a cura que ele precisava no físico. E ele se levantou e ele foi para a sua casa. Jesus Cristo, ele veio para nos libertar, para nos curar. E continua dizendo: e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. As pessoas ficaram admiradas, as pessoas ficaram chocadas, as pessoas ficaram: como pode o poder de Deus se manifestar tão grandemente assim no meio de nós? Verso 9, Mateus vai começar a contar como é que ele foi chamado por Jesus. Diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Outra tradução diz assim: Jesus saiu dali, no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi,
com ele. Aqui o próprio escritor do Evangelho de Mateus está dizendo como foi que Jesus Cristo passou, viu ele coletando impostos e chamou ele e ele foi atrás. Até então Jesus Cristo estava fazendo isso tudo sem convidar os seus discípulos, e agora ele vai começar a chamar os seus discípulos para estar com ele o tempo todo. E você vê que Jesus Cristo passou por Mateus e falou, e Mateus largou tudo e foi atrás de Jesus. Verso 10, continua nos dizendo: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Jesus, ele ensinava, ele trabalhava o tempo inteiro. O tempo todo Jesus Cristo estava falando, apregoando a palavra de Deus, curando enfermos e ensinando sobre o reino de Deus. E aqui nos diz que os publicanos eram a nata da sociedade, vamos colocar assim, os políticos, os religiosos, os fariseus. E além deles chegaram também os pecadores. Quem eram os pecadores? Para os publicanos, eram as pessoas imundas, sujas, pessoas que jamais seriam aceitas pelos judeus, como o próprio Mateus, coletor de impostos, cobrador. Para esses publicanos, essas pessoas eram pessoas impuras, eram as pessoas que jamais poderiam ficar sentadas ali no meio deles, eles não aceitavam. E o verso 11 nos diz assim: E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Porque eles se sentiam maiorais, né? Por que ele come com publicano e pecadores? Os fariseus, os religiosos da época, eles não aceitavam isso. E se você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15, no verso 1 e 2, você vai ver sobre isso, que eles não aceitavam. Verso 12, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes, pecadores. Jesus chama os pecadores de doentes. Talvez não doentes fisicamente, mas doente da alma, doente do espírito. E com isso Jesus dá um fora nos fariseus. Jesus, ele dizia que essas pessoas reconheciam e buscavam ajuda, pois sabiam que não eram pessoas perfeitas e que precisavam de ajuda. Muitas vezes é assim na nossa vida. Nós só buscamos a Jesus e a presença de Deus na nossa vida quando nós reconhecemos que somos doentes, que somos pecadores, que precisamos melhorar. É somente assim que Jesus Cristo pode entrar dentro de nós e fazer uma mudança total e completa nas nossas vidas. Jesus Cristo, aqui no verso 13, ele diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo, ele cita Oséias, capítulo 6, verso 6. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Ele diz: Ide e aprendei na Torá de vocês. Aprende na leitura da Bíblia. Misericórdia quero e não holocausto, não sacrifício. Quem se acha justo, quem se acha certinho, não reconhece as suas limitações, as suas doenças, as áreas que necessitam ser mudadas, ser transformadas, ser curada
por Deus. Nós nos enquadramos aqui. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós lutamos, nós buscamos santidade, nós buscamos a Deus a cada dia. Mas nós temos que lembrar que pecado não é só na área sexual. Às vezes, o pecado que nos envolve é a mentira. Às vezes é falar mal de alguém. Às vezes é não perdoar alguém que nos feriu. É pecado querer se vingar, é pecado querer fazer justiça própria. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos e nós precisamos lutar contra a nossa justiça própria, o nosso próprio entendimento, a nossa defesa de nós mesmos. Nós precisamos pedir para Deus que essa misericórdia nos alcance, porque nós somos pecadores e Jesus Cristo veio chamar os pecadores ao arrependimento. Nós precisamos buscar o arrependimento. Verso 14 continua nos dizendo: então chegaram ao pé dele os discípulos de João Batista, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Olha só, os discípulos de João Batista, está lá em Marcos também, capítulo 2, Lucas, capítulo 5. Eles perguntam, por que nós, os discípulos de João Batista, nós temos que jejuar, mas os seus próprios discípulos não jejuam junto com você? E aí Jesus Cristo vem explicando, e é lindo o que Jesus Cristo fala. Jesus Cristo diz assim: e disse-lhe Jesus: podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Verso 15 aqui na outra tradução diz assim: Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Jesus Cristo, ele se compara com o noivo. Ele faz uma analogia em que ele é o noivo e que nós somos a igreja somos nós. E que nós vamos nos casar com Jesus. Ele diz o seguinte: pode os convidados do noivo estarem tristes enquanto o noivo está ali se preparando para o casamento? Claro que não. E hoje eu estou aqui junto com eles preparando a festa do casamento. Então eles não estão jejuando agora, porque eles estão comemorando comigo a minha chegada. Mas vai chegar um tempo em que eu vou ser tirado, e aí sim eles vão jejuar. E por que nós que servimos ao Senhor devemos jejuar? Porque o ato de jejuar, nós estamos matando a nossa carne, nós estamos matando o nosso desejo, nós estamos dizendo não para as nossas vontades e nós estamos nos inclinando para vivermos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, ao mundo espiritual e às direções que o Senhor nos dá. Então, nessa analogia que Jesus faz, ele fala que ele é o noivo e que ele está convidando pessoas para o seu casamento. Então, que vai haver uma grande festa e que nós temos que nos preparar enquanto ele foi tirado, para que a gente possa participar dessa grande festa com ele. E ele continua dizendo, no verso 16, ninguém deita remendo de pano velho em roupa velha.
Não, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz uma maior rotura. Outra tradução diz assim: ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o tamanho do buraco. Verso 17: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho novo se derrama. E o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não perdem nem os odres, nem o vinho. Por que Jesus Cristo fez essas duas analogias? Jesus Cristo estava explicando que roupa velha, você não pode remendar ela com uma roupa com tecido novo. Porque sempre que você fizer isso, aquele tecido novo, quando você sentar, por exemplo, ele vai se manter. Mas o tecido velho, ele vai se repuxar e ele vai rasgar e vai fazer um buraco ainda maior. Quando os odres eram colocados, quando o vinho novo era colocado dentro de odres eram feitos de couro, eram sacolas feitas de couro para poder conter o vinho colocado ali, porque o vinho ele tem a fermentação. Se colocasse num odre já utilizado, quando o vinho ia criando a fermentação, ele não tinha mais como esticar o odre, então o odre se pocava. E aí derramava tudo. Então o odre novo teria que ser colocado dentro, o vinho novo tinha que ser colocado dentro do odre novo, para os dois fermentarem e dilatarem juntos. Jesus Cristo aqui, ele usou o pano novo e o vinho novo, com duas breves comparações. Jesus ensina que a novidade trazida pelo reino de Deus não combina com práticas religiosas antigas. Está lá em Romanos capítulo 7, verso 9. A presença do noivo, que nós vimos no verso 15, é o retalho de pano novo, que não combina com a roupa velha. Nós somos o odre de Deus. O Espírito Santo é o novo de Deus. As pessoas às vezes se dilatam na religiosidade e não conseguem suportar a novidade que Jesus traz sobre a sua vida. Jesus é quem faz de nós novas criaturas para receber e não para nos quebrar com a novidade de vida. Em Jesus nós somos novas criaturas. Então nós temos que estar abertos para que Jesus Cristo possa nos levar a lugares novos com Ele, a novas dimensões espirituais com Ele. Jesus Cristo, Ele não nos quer derramar uma unção e deixar a gente morrer com aquela unção ali, não. Não. Jesus Cristo, Ele tem novas unções para derramar sobre nós. Mas isso depende do meu e do seu empenho, da minha e da sua busca para com Deus. Ele tem novidade para nós todos os dias. Mas resta saber se nós estamos desejosos e se nós estamos dispostos a nos lançarmos, a sermos odres novos, prontos para receber vinho novo. Jesus Cristo é a novidade do reino de Deus sobre a nossa vida. Cabe a nós aceitá-lo e recebermos o amor dele. Vamos lá, verso 18 nos diz assim: Jesus disse-lhes
ele essas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Outra tradução nos diz assim: enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo, venha e ponha as mãos sobre ela, que ela vai viver de novo. Esse chefe, ele acreditava na ressurreição através de Jesus Cristo. Ele acreditava que Jesus Cristo poderia transformar o quadro da sua filha. Ele era um chefe da sinagoga. Lá em Marcos capítulo 5, no verso 21 a 22 em diante, vai mostrar que o nome desse chefe da sinagoga era Jairo e ele buscava a cura para sua filha, né? E continua nos dizendo assim: então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Enquanto Jesus Cristo estava caminhando no meio daquela multidão que estava ali acompanhando Jesus, muitos curiosos, muitos que só seguiam Jesus para ver no que ia dar, como a gente viu, fariseus, publicanos, pecadores, toda espécie de pessoas iam juntos, seguindo Jesus, e aquela multidão apertava Jesus, mas no meio do caminho, a pressa daquele pai teve que ser parada, porque um milagre aconteceu ali no meio daquele lugar. Quando você lê lá em Marcos, você tem mais detalhes. Mateus, ele era muito prático no ensino dele. Então, em Mateus, a gente não vai ver muitos detalhes, mas se você quiser mais detalhes, abra o livro de Marcos, capítulo 5, e vá acompanhando, e você vai vendo mais detalhes que vai ilustrar mais essa história, tá? Esse contexto em que Jesus está falando. E no verso 20, continua nos dizendo: certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Em outro evangelho, declara que Jesus Cristo parou tudo. Jesus Cristo declara que dele saiu virtude, saiu poder. Jesus Cristo, ele é a nossa fonte de vida, de cura. Ele é a fonte que nos faz viver milagres. Essa mulher, ela era uma mulher que ela era restringida, ela era uma mulher chamada impura. Essa mulher jamais poderia estar ali naquele lugar onde ela estava. Ela jamais poderia tocar em Jesus, porque quando ela tocasse qualquer objeto ou pessoa, aquele lugar se tornava impuro. E aquele lugar precisava passar por um momento de santificação, de purificação. Mas quando essa mulher tocou Jesus, no mesmo instante ela foi curada. A hemorragia dela de 12 anos foi contida naquele mesmo instante, foi imediato, foi instantâneo o milagre que Jesus Cristo fez nessa mulher, porque ela teve fé. Nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível receber de Deus algum milagre. É impossível. Nós precisamos ter fé para poder viver
a novidade com Jesus. Verso 22, e Jesus voltando-se, havendo-a disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. 23, e Jesus, chegando à casa daquele principal e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Jesus, quando chegou naquele lugar, eles já estavam cantando música fúnebre. Aquela multidão estava uma confusão geral ali naquele lugar. Eles já estavam prontos para enterrar aquela menina. Eles já estavam tocando instrumentos fúnebres, chamando as pessoas, dizendo que aquela menina tinha morrido. E Jesus Cristo, no verso 24, eles dizem, saiam todos daqui. A menina não morreu. E ela está dormindo. Mas a palavra do Senhor nos relata que eles começaram a caçoar, a rir de Jesus. O que Jesus fez? Jesus tirou os incrédulos, porque eles riam. Eles não criam. Às vezes é assim na minha e na sua vida. Nós cremos, nós sabemos, nós temos a certeza de que algo vai acontecer, mas pessoas à nossa volta não acreditam em nós. Não acredita naquilo que nós temos fé, naquilo que nós já recebemos no mundo espiritual. Só estamos esperando ser concretizado no mundo físico. E às vezes nós precisamos tirar essas pessoas de perto de nós para que o milagre chegue na nossa mão. Vamos lá, verso 25. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e levantou a menina. E espalhou-se aquela notícia por todo o país. A notícia de que Jesus Cristo tinha curado aquela menina, se espalhou por todo o país, por toda a região. Todos ficaram sabendo do que Jesus Cristo tinha feito. Verso 27, e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Esses homens, eles andavam atrás de Jesus, gritando, Jesus, filho de Davi, tem pena de nós, nos socorre, nos ajuda. Olha o que Jesus Cristo fez. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram. Outra versão aqui é melhor, que diz assim, assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então Jesus perguntou, vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Vê, Jesus faz prova da nossa fé. Jesus Cristo diz, vocês creem? Eles dizem, eu creio. Aí olha o que Jesus diz. Jesus tocou nos olhos deles e disse, então que seja feito conforme vocês creem. Jesus Cristo, ele quer que a gente creia, que a gente acredite, que a gente tenha fé e que a nossa fé seja real, porque a fé desses cegos foi real. E a palavra no verso 30 nos diz, e os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade, não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Gente, a gente quando vive milagre, a gente mesmo que não conte os processos do nosso milagre, todos vão ver o milagre que Jesus fez na nossa vida. Como é que 2 cegos aparecem enxergando do nada? Como explicar isso? E esses homens chegaram e falaram, foi Jesus Cristo de Nazaré, foi Ele que nos curou. Jesus Cristo liberou a palavra e eles
criam e por isso receberam de Jesus a cura que tanto precisava. Agora, nós vamos entrar numa parte muito importante. A parte de a cura de um mudo. E nos diz assim, verso 32. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar, porque estava dominado por um demônio. E continua dizendo, verso 33, logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam, nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam, o chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Outra tradução nos diz assim, mas os fariseus diziam, ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Aqui tem mais informação lá em Lucas, em Lucas capítulo 11, no verso 14 em diante, em Marcos também do capítulo 3 em diante, e tem também em Mateus capítulo 10, que nós vamos estudar mais à frente. Jesus Cristo aqui, ele expulsou demônio. Um demônio que fazia com que esse homem ficasse mudo. Ele não conseguia falar. E os fariseus, eles falavam que Jesus Cristo expulsava por causa do príncipe dos demônios, que Jesus Cristo usava a autoridade do príncipe dos demônios. Olha, nós vimos na leitura passada que os fariseus, eles sabiam que as castas de demônios precisava ser expulsa e precisava ser expulsa do maioral. Por isso que eles falam aqui que Jesus Cristo expulsava pelo príncipe dos demônios. Então você vê que demônios também têm principados. Tem aquele que governa a hierarquia de demônios. Tem demônios que eles são comandados por um demônio que é príncipe deles. Então, demônio não anda por aí, igual algumas pessoas pensam que demônios andam por aí sozinho, sem estratégia. Demônios, eles são estrategistas. O mundo espiritual maligno, eles são estrategistas. Para a gente expulsar casta de demônio, precisamos sim descobrir quem é o príncipe, quem é aquele que está governando, quem é aquele que está liderando ali. Quando você consegue identificar quem é aquele que lidera, aquele que governa, você tem que expulsar ele. Quando você expulsa ele, você consegue expulsar os mais fracos. Mas se você expulsar os mais fracos e deixar o mais forte lá, todos os demônios voltam. Porque é ele que está governando ali aquele lugar. A palavra do Senhor nos está mostrando que ele tem um governo, ele tem um reino demoníaco que pode sim atuar na vida de pessoas. E os fariseus, que sabiam que Jesus Cristo tinha autoridade, colocou essa legalidade nas custas dos demônios. Mais uma vez aí os fariseus nos mostrando o que não devemos fazer. Verso 35 nos diz assim, Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino de Deus e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor.
Então disse-lhe aos discípulos, Jesus dizendo: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Verdadeiramente, Jesus Cristo, ele se compadecia do povo que estava atrás, pedindo socorro e pedindo auxílio. Jesus Cristo, vendo aquelas multidões, ele teve compaixão deles, porque via que eles andavam desgarrados, aflitos. Gente, como é bom quando nós podemos ter na nossa vida um mestre, um pastor, uma autoridade que verdadeiramente use a palavra de Deus e use o amor para nos corrigir, para nos orientar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho que devemos andar. E se você tem um bom líder, um pastor que verdadeiramente cuida de você, cuida da sua casa, dê valor, porque hoje em dia está sendo cada vez mais difícil encontrar verdadeiros pastores que amam ensinar, que amam cuidar, que realmente foram vocacionados por Deus para cuidar da igreja do Senhor. Está cada dia mais difícil achar pastor, pastora, pessoas que amam, que buscam, que ensinam o céu. Se você tem essa pessoa, você valorize. E Jesus nos orienta também a pedirmos com insistência, pedirmos a Deus para que Deus envie trabalhadores para fazer a colheita. A colheita aqui são de almas, são de pessoas que estão sendo oprimidas, castigadas, afligidas, destruídas pelo maligno, pela falta de amor, pela falta de instrução, pela falta de ensino. É por isso que muitas vezes eu falo aqui com vocês, compartilhe esse vídeo, manda para que mais pessoas possam ouvir essa palavra. A palavra de Deus, aonde ela chega, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela traz vida, ela traz força, ela traz renovo. Não fique com esse alimento só para você, seja instrumento de Deus sobre essa terra, para poder levar também essa palavra de amor, de ensino, de libertação para outras vidas. Esse foi o nosso estudo de Mateus capítulo 9. Conseguimos, louvado seja Deus, encerrar mais esse capítulo. Que você, como eu, possa ter aprendido com Ele, aprendido com Jesus, aprendido a essência do Senhor e a fugir daquilo que a religiosidade muitas vezes traz sobre a nossa vida e nos aprisiona. Então deixe o novo de Deus vir sobre a sua vida. Eu peço para que você mais uma vez compartilhe esse vídeo, clique aí no gostei, esteja junto comigo, aprendendo mais de Deus, porque quando nós aprendemos do reino de Deus, nós somos vivificados pela presença do Espírito Santo em nós. Tá bem? Gente, um grande abraço, obrigada por você permanecer aqui comigo nesses ensinos que verdadeiramente tem sido maravilhoso para mim. Eu espero que seja para você também. Fica com Deus, um grande abraço, que o Senhor nos abençoe e até a próxima.